Boa noite a todos. Boa noite, Ângela. Boa noite, Márcia. Boa noite, Sônia. Boa noite. Tudo bem? Tudo, professor. Então, tá bom. Gente, a última aula que eu falei com vocês, eu falava do livro do Winnicott, Os Bebês e Suas Mães, e fiquei devendo para vocês os capítulos 8 e 9. Hoje eu pretendo arrematar isso daí, esses capítulos, e comentar rapidamente com vocês 3 textos inéditos que foram publicados nesse livro, né? 3 textos inéditos que vale a pena discuti-los rapidamente. E depois disso eu pretendo discutir, entrar numa outra literatura do Winnicott, que leva o nome de A Criança e o Seu Mundo, que é um livro extremamente interessante, que vale a pena também a gente alinhavar algumas coisas, algumas ideias, algumas reflexões. E então eu agradeço antecipadamente a presença de vocês, né? Nós estamos em 7 pessoas aqui, e agradeço imensamente a presença de vocês por me ouvir mais essa vez. E vamos continuando com esse pediatra psicanalista, né? Importantíssimo na nossa psicanálise infantil. Então, só para a gente não delongar muito tempo, né? No capítulo 8, ele tem como título a dependência nos cuidados com a criança. Então, nesse capítulo, basicamente, o Winnicott aprofunda o conceito de dependência absoluta, ele chama disso, né? Dependência absoluta, uma fase essencial do desenvolvimento infantil que ocorre nos primeiros meses de vida. É bom até que nós repitamos aqui algumas coisas, né, para não ficar muito cansativo, nem ficar muito distante das ideias winnicottianas, mas ele sempre deixa claro, né, uma linguagem bem a ser acessível, como ele pensava a psicanálise infantil, né, esse trato dos primeiros dias do bebê. Ele descreve o bebê, a não ser, dizendo que ele é incapaz de cuidar de si mesmo, física e emocionalmente. Né? Isso pode parecer muito óbvio, né? Mas é assim que acontece, né? E depende inteiramente de um cuidador primário, geralmente a mãe, né? Para sobreviver e se desenvolver. Então, ele começa no capítulo 8 assim. Ele destaca uma questão que essa dependência não é apenas biológica, mas é psíquica, né? E o bebê precisa de um ambiente que responda de forma sensível e consistente às suas necessidades. Que vale dizer que ele cria uma experiência, né, de continuidade e segurança. É nesse contexto que o Winnicott introduz o conceito de holding, né, que é a sustentação emocional e física, e o handling, são expressões bastante usadas por ele, né, que é o manejo corporal, o jeito de pegar a criança, e a apresentação do objeto, que juntos formam a base do cuidado materno. Então, ele vai alinhavando esse pensamento, né? Ele enfatiza também que essa fase de dependência transitória, é passageira, efêmera, né? E o desenvolvimento saudável ocorre quando o cuidador consegue gradualmente permitir que o bebê
experimente pequenas frustrações, iniciando o caminho para a independência relativa. Vejam que normalmente nós falamos hoje, né, nós no campo psicanalítico, no campo comportamental, no desenvolvimento, a gente costuma dizer que às vezes o jovem não sabe lidar com as frustrações, né? E aqui nós temos nitidamente o começo de tudo isso, né? Que o bebê já começa a lidar com essa frustração. E isso, resumidamente, está tudo no capítulo 8, né? O capítulo 9, ele fala sobre a comunicação do bebê com a mãe e da mãe com o bebê, né? E o Winnicott aprofunda a sua análise sobre a natureza da comunicação entre mãe e bebê, destacando que essa troca não é simétrica e nem precisa ser. Ele mostra que o bebê, mesmo sem linguagem verbal, né, nos primeiros dias, se comunica intensamente por meio de gestos, expressões, sons e estados corporais. Essa comunicação é primária. Ele dá esse nome, né? Comunicação primária, espontânea, que depende muito do ambiente emocional que transcorre essa comunicação. A mãe responde a essa comunicação com base em sua própria capacidade de identificação emocional, né? Porque isso é instintivo. Essa identificação emocional junto com a sensibilidade e disponibilidade psíquicas. O Winnicott, ele compara essas duas formas de comunicação, né, com uma revelação que enquanto o bebê expressa necessidades, a mãe interpreta e responde, muitas vezes de forma intuitiva, sem mediação racional. Olha que interessante, né? Sem mediação racional. Ela não usa a razão, ela usa a intuição, né? O instinto também. E o Winnicott destaca que essa troca entre mãe e bebê é essencial para o desenvolvimento do sentimento de existência. O bebê começa a ter essa sensação, né? Por exemplo, eu existo. E quando a mãe consegue responder de maneira suficientemente boa, que é uma expressão bastante usada por ele, o bebê começa a se sentir real, acolhido e integrado ao mundo. Veja como é importante esse momento, né? Esse momento é crucial para que haja a integração do bebê no mundo, né? Onde o bebê se encontra de forma confortável, né? Se isso não ocorrer, se isso não for feito de uma forma saudável, digamos assim, podem surgir falhas, né? Falhas no desenvolvimento emocional. Então, é mais ou menos assim que encerra o capítulo 9, né? Então, como eu tinha falado para vocês, já havia falado para vocês na última aula, 15 dias atrás, tratei todos os capítulos do livro, Bebê e Suas Mães, e hoje eu fiz o 8º e o 9º capítulos. Com referência àqueles textos que eu falei para vocês, né, 3 textos inéditos, ele trata no primeiro texto, né, o Winnicott faz uma abordagem do período pré-natal, como uma fase de profunda preparação emocional e psíquica para a maternidade. Ele reconhece que, mesmo antes do nascimento, já existe uma relação viva entre mãe e bebê. Mesmo antes do nascimento, do parto. Uma conexão que se constrói não apenas biologicamente, mas
afetivamente, por meio da imaginação, dos sonhos e da expectativa. Né? Então, nós temos aí uma simbiose disso, né? Da imaginação, dos sonhos, da expectativa. Nesse texto inédito, esse primeiro texto inédito, dos 3 que eu vou comentar rapidamente com vocês, né? Ele trata dessa preocupação primária, né? Ele chama de preocupação materna primária, nesse primeiro texto. Ele enfatiza, né? O Winnicott enfatiza que o bebê, mesmo ainda no útero, é percebido pela mãe como um ser com presença e significado. Eu abro um parênteses aqui com vocês, né? Como é importante essa fase, né? Essa fase em que a mãe traz o bebê no útero, né? E é como se fosse um ninho, né? O útero é como se fosse um ninho, um lugar aconchegante, quentinho, delicioso, e que a criança vai se formando e vai adquirindo todos os aspectos emocionais, psíquicos, né, da mãe. É importante nós, nós reforçarmos isso, né? Porque a gravidez não é simplesmente gravidez por si só. É uma fase extremamente interessante, delicadíssima, e que, se muitas jovens soubessem exatamente, né, a importância, o valor que reside nisso tudo, alguns comportamentos seriam desprezados, né, alguns comportamentos maléficos, né, algumas agressões, até do próprio companheiro, né. Enfim, isso é um assunto para a gente tratar mais tarde, né. E quando o Winnicott fala dessa preocupação materna primária, que ele diz que é um estado de sensibilidade extrema que prepara a mãe para acolher o recém-nascido, com empatia e disponibilidade. Né? Isso ele chama de preocupação primária. O Winnicott também alerta para os riscos de interferências externas, como normas hospitalares rígidas ou excesso de informações técnicas. Às vezes, o obstetra, ele desconhece. Aliás, o Winnicott lembra isso aí nos seus textos, né? Que seria interessante que o obstetra ele tivesse essa percepção, né, psíquica da mãe, ele conhecesse esse estado emocional, né? Às vezes o profissional ele simplesmente obedece regras do hospital, você usa o bisturi, faz o parto, costura e sutura, né? E cai fora, né? Deixa a mãe lá cuidando do bebê e vai embora. Tira seu paramento, sua roupa, a enfermeira também sai, abandona, deixa a mãe lá cuidando do bebê simplesmente, mas um certo grau de efetividade e envolvimento emocional seria extremamente interessante. E, então, o Winnicott, ele alerta para essa questão, né, das interferências externas, e que isso pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar Professor, o processo natural do vínculo. Oi, quer falar e aí alguma a gente coisa, chama Ângela? isso um pouco de, sim, a gente chama isso um pouco de racionalidade técnica, né? Isso, muito bem lembrado, Ângela. Racionalidade técnica. Ou seja, isso aí prevalece a razão em vez da emoção, né, nesse momento. Isso, muito bem colocado, Ângela. Obrigado pela participação. Então, aí, o Winnicott, nesse texto, ele fala que é importante, né? O mais importante é preservar o espaço emocional da mãe, permitindo que ela se conecte com o bebê de forma espontânea e intuitiva.
Então, nunca é demais reforçar esses aspectos, né? E desses 3 textos inéditos que estão nesse livro dele, que é a versão moderna do livro, por que ele chama de texto inédito, né? Porque ele não havia falado sobre isso antes, né? E o segundo texto vai falar sobre um convite que o Winnicott faz às mães a se aproximarem do bebê com curiosidade, sensibilidade e abertura emocional. Ele descreve como o nascimento de um filho transforma profundamente a mulher. Vejam isso, né? O nascimento de um filho transforma profundamente a mulher, não apenas em termos físicos, mas também psíquicos e afetivos. A maternidade, segundo ele, o Winnicott, não é uma função técnica. A Ângela disse muito bem aí, né? Essa racionalidade técnica. Não existe isso, né? Mas uma experiência viva, que exige presença, escuta e disponibilidade. Pode parecer muito óbvio isso tudo que eu digo para vocês, que eu falo para vocês, que o Winnicott pregou nas suas conferências, nas suas palestras, nas suas aulas, né? Mas isso é de uma delicadeza, de uma profundidade incrível, né? É de uma importância fenomenal nisso tudo, né? Como é lindo isso, eu diria para vocês, eu acho que até eu vou exacerbar aqui no meu vocabulário, né? É lindo isso, né? A maternidade é uma coisa maravilhosa. Se nós olharmos assim, nós que somos psicanalistas, né? Nós temos eu diria que não é obrigação, não vou colocar obrigação, mas deveríamos nos colocar nessa posição assim, empática, né? Nessa coisa de ajudar, né? A gente faz isso naturalmente, ajudar as pessoas, né? Principalmente nesse momento, né, crucial. Bom, caminhemos. Então, quando o Winnicott comenta esse segundo texto, ele destaca que o bebê não é um ser passivo, mas alguém que se comunica desde o início. Por isso nós falamos um pouquinho atrás aí, né, das emoções, dos gestos, do sorriso da criança, né? Mesmo sem palavras, né? A linguagem não verbal. Vejam vocês que é interessante nós falarmos em linguagem não verbal, porque nós temos isso na comunicação, né? Vamos transportar isso para a nossa vida adulta, né? Você conversa com uma pessoa, ela torce o beiço. Você conversa com uma pessoa, ela pisca com o olho direito, com o olho esquerdo, ou ela rói unhas enquanto está conversando com a gente, sabe? São linguagens não verbais, mas que denotam alguma coisa. E a criança, ela tem o quê, né? Ela tem essa expressão, um sorrisinho, né? E, enfim, é a linguagem não verbal que diz muito. Não verbal, não falada, não usando palavras, mas usando gestos, né? Manifestações, expressões. E cabe à mãe desenvolver uma atenção especial para captar esses sinais. Choros, movimentos, expressões, e responder de forma suficientemente boa. E vejam que o choro não é... A criança não chora só porque ela está com fome, né? Vou falar um pouquinho mais adiante sobre o choro do bebê, né? Aliás, no outro livro dele, A Criança e o Seu Mundo, tem um capítulo que fala sobre o choro do bebê, né? O vínculo se constrói aos poucos, à medida que a mãe descobre quem é o seu filho, com suas particularidades e ritmos. O texto é um convite à descoberta mútua. Descoberta mútua. Bebê para a mãe para o bebê. Onde a mãe e o bebê se conhecem e se transformam juntos. Olha que coisa, esse binômio, né? Mãe e bebê, eles se conhecem juntos. Bom, agora eu vou para o texto 3, né? Eu disse para vocês, textos inéditos, 3 textos inéditos no fim dos capítulos, né, do livro. É interessante que nessa versão nova... Professor, Oi.
Pode falar. Como o senhor falou nesse capítulo desse livro aí, eu gostaria de falar também no desenvolvimento emocional do bebê e da mãe quando eles sofrem violência obstétrica. Sim, perfeito, perfeito. Violência obstétrica, é verdade. Olha que interessante, né? O, o médico, né? Dependendo de como ele pega, de como ele manuseia os instrumentos, ele coloca a mão na mãe, na barriga da mãe, e retira o bebê de qualquer jeito, entende? Enfim, é isso que você falou mesmo, é uma violência, é o primeiro susto, né? A criança, quando sai para o mundo, sai do útero materno, sai para o mundo, um mundo estranho, totalmente estranho para ela, né? E se ele é pego de qualquer jeito, de qualquer forma, é uma violência. É como se você pegasse uma criança depois pelo braço, ó, vai estudar, tá? Segura a criança, sacode a criança, né? Muitos pais têm o hábito de pega nos dois braços a criança, vem cá, chama atenção, sacode a cabeça da criança. Ou seja, se nesse momento do nascimento tiver essa violência obstétrica, isso vai redundar nas consequências drásticas aí, né? Obrigado, Ângela. Mais uma vez. No texto 3 ele fala cartas das minhas ouvintes. É interessante esse trecho, esse texto, que ele recebe algumas cartas, na época, é claro, né, das mães, algumas mães que relatam para eles algumas coisas que aconteceram, inclusive isso aí, Ângela, que você colocou, de violência obstétrica, né? O Winnicott compartilha e comenta as cartas que recebeu de mães após suas transmissões radiofônicas. Ele tinha programa de rádio e ele falava também, né, no rádio para as mães, algumas atitudes, alguns procedimentos, alguns cuidados, né, que a mãe deveria ter. As mensagens revelam angústias, dúvidas, olhe bem, as mensagens que as mães escreviam para ele, cartas, demonstravam angústias, dúvidas, alegrias e descobertas do cotidiano materno, oferecendo ao autor, ao Winnicott, um retrato íntimo da experiência de cuidar. Em vez de responder com fórmulas prontas, o Winnicott acolhe essas vozes com empatia e escuta clínica, reconhecendo que cada mãe, né, reconhecendo que cada mãe vive uma realidade única, não são todas iguais, e que não há maternidade sem conflito, nem cuidado sem esforço. Então, ele relata nesse texto, né, algumas cartas que ele recebe. E o texto revela um compromisso dele, do Winnicott, com a comunicação afetiva, valorizando o espaço de troca entre profissional e público leigo, o que ele fazia muito, né? Fazia palestras, dava aulas, tinha programa de rádio, tinha clínica, então se dedicou assiduamente a isso, né? E ele reconhece que essas cartas não apenas traziam, né? Vou colocar isso no imperfeito, porque no texto trazem perguntas, mas traziam perguntas, mas também ensinavam, pois revelavam nuances da relação mãe-bebê que só quem vive pode descrever. Ao comentar essas correspondências, essas cartas, o Winnicott reafirma sua visão de que o desenvolvimento emocional saudável depende de um ambiente suficientemente bom, só para ser enfático, né? Mãe suficientemente boa, ambiente suficientemente bom, e que esse ambiente é construído dia após dia, por mães reais, com dúvidas reais. Então, meus queridos, aqui eu encerro essa parte dos bebês e suas mães, tá? Professor, Oi, fica à vontade. deixa eu dar mais uma contribuição. Muitas mulheres, né, no pós-parto, elas sofrem da depressão, né? Pós-parto. Também. E aí, Isso. essas relações entre a mãe e o bebê
também dificultam o desenvolvimento dele, né? Exatamente. Depressão pós-parto. Às vezes a gente não entende, né? Por que depressão pós-parto? Né? Exatamente em virtude disso. É um momento de divisão, né? A criança, quando nasce, ela é um bloco só, a mãe e o bebê, é uma coisa só. Né? Depois vai separando aos poucos, a mãe vai se tornando mãe, o bebê vai se tornando bebê. O bebê não é mãe, a mãe não é bebê. Então, e há uma tristeza, né? Eu diria até um luto, né? Há uma separação aí. Há uma separação e um luto, um vácuo, em que isso pode realmente redundar num estado depressivo. Muito bem. Professor, eu Sim. posso dar minha contribuição nessa Oi. situação fetal? Sim. Ele também faz certas menções quanto aos bebês gemilares e como é a situação das mães, né, que tem essa gravidez gemilar, e também tem certos pontos que eu digo que ele é muito psicopedagógico, porque ele fala, inclusive, dos males gerados pela queima ou dos nutrientes necessários dentro do espermatozoide na hora da formação do feto, que isso pode vir de pai que era alcoólatra ou drogado e que Sim. poderia gerar no problema da gestação dessa criança, ou a própria mãe, que usa Sim. alotrópicos ou medicamentos fortes que acabava dessensibilizando o feto na hora da gestação. Ele é bem pedagógico nesse ponto. Muito bem colocado, muito bem Ele me colocado. lembrava muito Vygotsky e Piaget quando falava no desenvolvimento psicoemocional da criança. Eu falo que ele é muito mais pedagógico do que psicanalista, porque tem hora que confunde bastante. Verdade, verdade. Certíssima você, Lana, muito bem lembrado disso. E, e é interessante porque, às vezes, por exemplo, né, às vezes não, que às vezes, vou retirar essa expressão, sempre, né, a mãe que é alcoólatra, o pai que é alcoólatra, o alcoólatra, se realmente a mãe engravidar e ela é alcoólatra, com certeza vai haver consequências aí, né, terríveis. E isso vem. Inclusive, professor, muito desses pais que foram alcoólatras ou estão sendo alcoólatras durante a gestação, as crianças podem nascer com TDAH, por exemplo, e outras síndromes e transtornos por conta da falta de qualidade do espermatozoide ao fecundar o óvulo. Isso, Ele perde exatamente. certos nutrientes necessários para formar sadiamente o feto. Olha só, isso então, a criança é fecundada na trompa, né, logo na passagem lá, na chegada do útero, né, então isso aí, vejam que sutileza isso, né, então, se houvesse realmente mais cuidados, né? Se houvesse mais cuidados com relação a esse tipo de coisa, né? Nós não teríamos tantos problemas genéticos aí, né? Muito bem. Aí, meus queridos, vamos para o outro livro dele, né? Que eu achei extremamente interessante, A Criança e o Seu Mundo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a capa desse livro para vocês aqui. Não sei se dá para ver, porque eu estou com... Dá para ver aqui? Dá para ver? Dá para ver, sim. Dá, né? A Criança e Seu Mundo, essa é a versão que eu tenho, né? Então, é uma longa experiência como médico dele, né? Porque o Winnicott era pediatra, psicanalista, e, e nessa obra ele mostra uma posição ímpar no estudo da psiquiatria infantil. Poucos especialistas terão até hoje realizado mais para apresentar o extraordinário mundo da criança e o dos pais ao público em geral, quanto o Winnicott, né? E ele começa de novo com essa questão do vínculo, né? Do vínculo natural entre mãe e filho. Esse vínculo que chamamos de amor, que é a chave para a formação da personalidade. O autor versa sucessivamente as fases mãe-filho, pai-filho, criança, escola, etc, etc, e vai caminhando por aí, né? Os problemas da alimentação, moralidade, primeiros passos e outros da fase inicial da evolução do ser humano, passa a focalizar as dificuldades concretas com o filho único, os gêmeos, o roubar e mentir, e as primeiras tentativas de independência. Então, ele vai navegando por esse
nessa seara aí, né, vai navegando nesse oceano, nesse mar, e para falar disso tudo, né? Timidez, educação sexual na escola, as raízes da agressão, a delinquência juvenil, são temas abordados por essa obra originalíssima, pelos conceitos e tornando-a um verdadeiro clássico no assunto, apesar, ou talvez, do tom por vezes coloquial e familiar que adota. Ele é muito acessível, muito coloquial. Ele fala para as enfermeiras, fala para os médicos, fala para os leigos, fala para os professores, enfim, ele é, né, fenomenal. Então, nesse livro, vamos lá, no capítulo 1, eu diria que o capítulo 1, que ele chama de Um Homem Encara a Maternidade, é uma reflexão profunda e provocadora sobre o papel do homem, especialmente do terapeuta. Nós já falamos há pouco sobre a questão do terapeuta, até do obstetra, né? Começa ali, ao se aproximar da experiência emocional da maternidade. Nesse capítulo, esse primeiro capítulo do livro, A Criança e o Seu Mundo, o autor, o Winnicott, se coloca no lugar de um homem que tenta compreender com empatia e sensibilidade o universo psíquico da mãe. Olha só. O homem se colocando, né, no lugar de compreensivo, entendedor, preocupado, que fosse, né, das questões, né? Não é só fazer a criança, né? Entre aspas, fabricar uma criança, fazer a criança, e tudo certo, e acabou, agora você cuida, tudo bem. Não, eu quero participar disso afetivamente, né? Eu quero fazer parte desse processo. Então, existe uma escola de pais e mestres, né, que a gente fala disso aí, os pais deveriam realmente olhar com mais carinho, com mais acuidade esse comportamento, esse envolvimento, né? O Winnicott reconhece que a maternidade envolve uma identificação intensa com o bebê, uma capacidade de responder às necessidades emocionais da criança de forma quase instintiva, algo que para ele é difícil de acessar diretamente como homem, mas possível de observar e respeitar. Então, não é difícil, né? Não é difícil. Basta querer se envolver, né? Haver essa preocupação, né? Observar, respeitar detalhes, minúcias, comportamentos, olhar até mesmo ali a criança, a expressão, né? E o Winnicott fala nesse livro aqui, nesse capítulo, a questão da preocupação materna primária, de novo, que eu já havia falado, né? Lá atrás. Um estado emocional vivido pela mãe nos primeiros meses de vida do bebê, em que ela se torna profundamente sintonizada com o bebê, né? E o Winnicott, ele propõe que o terapeuta, mesmo sendo homem, né, que pode, através da escuta clínica e da observação cuidadosa, encarar a maternidade como uma experiência psíquica que revela os funcionamentos do desenvolvimento humano. E ele aborda nesse capítulo, né, alguns pontos importantes. Por exemplo, a importância do ambiente emocional nos primeiros meses de vida, o papel do terapeuta como alguém que sustenta, né? Ele usa a palavra holding, em inglês, né? Sustentação, e para compreender essa dinâmica, né, que vai acontecer. A valorização da função materna como base da saúde psíquica. Então, o primeiro capítulo do livro, né, é um convite à escuta profunda e o reconhecimento da maternidade como um fenômeno emocional complexo, que transcende o biológico
e se torna um campo de estudo essencial para quem deseja compreender o mundo interno da criança. Então, se nós pensarmos um pouco, né, é o início da vida, né? É o início de tudo, né? Nós temos o início e temos o fim da vida, né? Que é o Freud fala do Eros e do Thanatos, né? O começo, o amor, né? O início e a morte, né? Até tem um estudo aí que é trabalhado na Sobrapa, né? Sobre tanatologia, muito interessante, né? Falar sobre isso, né? Que é o fim da vida. Mas o início é o alicerce, né? É a base. E a maternidade, em sua dimensão psíquica, é um território de complexidade e profundidade que muitas vezes escapa à compreensão racional. Foi falado atrás aí, pela Ângela, a questão da racionalidade, né? Racionalidade. Então, essa questão da maternidade, ela foge um pouco dessa compreensão racional. O Winnicott, com sua escuta sensível e olhar clínico afiado, que ele tinha, né? Propõe, nesse capítulo do livro, um exercício raro de um homem que se aproxima sem invadir da experiência emocional da mãe. Sem invasão, naturalmente, né? Com cautela, com jeitinho, né? Perspicácia, enfim, né? Da experiência emocional da mãe. É um momento importantíssimo para a vida dos três, né? Eu diria até dos três, do pai, do bebê, da mãe. Não se trata de compreender a maternidade como função biológica, mas como um estado psíquico, aquele em que a mulher se torna radicalmente disponível ao bebê. Ela mergulha em sua dependência absoluta e sustenta com o próprio ser o início da vida emocional. Ou seja, ela é toda para o bebê. Não se trata de compreender a maternidade como função biológica, eu vou repetir isso, né? Mas é um estado de preocupação, encarar a maternidade e afirmar que essa importância do terapeuta nessa passagem, nesse atendimento, né, psicológico, né, e observar com respeito essa presença. Enfim, é um capítulo que se transforma num convite à escuta do invisível, a compreensão de que o início da vida psíquica depende de um ambiente suficientemente bom, para repetir essa expressão, e que esse ambiente é, antes de tudo, uma mãe em estado de entrega. Olha só, uma mãe em estado de entrega. Né? E outra coisa, né, importantíssima, né? Ao encarar a maternidade, o homem não se torna mãe, mas pode tornar-se alguém que compreende, que acolhe, que reconhece. E isso, por si só, já é terapêutico. Já é terapêutico. Essa compreensão, né, do homem, né, do pai, né? A maternidade como estado psíquico, mais que um papel, é uma vivência emocional. E para o Winnicott, não é apenas uma função biológica ou social a maternidade. Não é apenas função social ou biológica. É, antes de tudo, um estado psíquico transitório. Por que ele chama de transitório, né? Porque é ligado à capacidade da mulher se adaptar aos poucos, paulatinamente, às necessidades do bebê. E é que ele volta, né? Que ele chama isso de preocupação primária. O que é, então, essa preocupação primária? Por que ele dá essa nomenclatura, né? Preocupação materna primária. Porque é um estado emocional que emerge no final da gestação e se intensifica nas primeiras semanas após o nascimento. A mãe entra em uma espécie de regressão saudável,
voltando-se quase inteiramente para o bebê. Quase inteiramente para o bebê. Ela se torna hipersensível, olha o exagero, né? Hipersensível às necessidades do recém-nascido, muitas vezes antecipando-as antes mesmo que sejam expressas. Antes que o bebê mostre suas necessidades, já se manifesta, né? Intuitivamente. Então, esse estado não é um estado patológico. Não é um estado patológico. Ao contrário, é essencial para o desenvolvimento emocional do bebê. A mãe, nesse momento, suspende temporariamente parte de sua vida adulta para se tornar um ambiente emocional necessário à sobrevivência psíquica do filho. Por que ele fala temporariamente parte de sua vida adulta? Porque ela abre mão de alguns comportamentos, de algumas coisas, algumas atitudes para se voltar, né? Se voltar para o bebê. Uma coisa interessante que o Winnicott traz, né, nesse livro, é a função do ego. O que ele diz disso, né? Função do ego da mulher. Veja bem. Ela precisa manter sua própria estabilidade emocional enquanto se adapta intensamente ao recém-nascido. O que exige para isso? Né? O que é exigido para isso? Para ela assumir essa função do seu ego, né? Uma capacidade de contenção, tolerância à dependência extrema, disponibilidade emocional sem exigência de reciprocidade. Então, 3 quesitos básicos para que ela mantenha esse seu ego, né? E o Winnicott tem uma frase interessante, que diz assim: a mãe, nesse estado, não está interessada em mais nada além do bebê. Ela vive para ele. E isso é saudável, desde que seja temporário. Ele frisa bem essa questão do temporário, transitório, né? Porque não vai ficar, né, o tempo todo naquele estado, né? É um estado psíquico passageiro e faz parte do processo, né? E a mãe gradualmente retoma sua individualidade à medida que o bebê se desenvolve e se torna mais independente. Aos poucos isso vai acontecendo, né? A mãe em estado de preocupação materna primária não está doente. Ele é enfático nisso. Ela não está doente, né? Parturiente não é doente. Mas pode parecer frágil, confusa ou excessivamente sensível. O terapeuta precisa sustentar esse estado, sem patologizá-lo, reconhecendo que ele é necessário para o bebê e para a constituição do vínculo. Quando esse estado é interrompido precocemente, por falta de apoio, por violência obstétrica, já foi falada essa expressão aí, já foi dita, né? Violência obstétrica, por exigências externas, aquelas coisas das regras, da obediência às normas do hospital, né? Da rotina, fala-se muito sobre isso, aquela rotina médica, aquele ritual, né? Aquele ritual característico da sala de cirurgia, sala de obstetrícia, né? Então, se você não tem não dá muita bola, vamos dizer assim, né, sobre essas exigências externas, pode surgir, se você se ligar a isso, pode surgir culpa, né? Angústia, depressão, aí foi falar também da depressão pós-parto. Veja que é um momento extremamente delicado, né? É complexo, mas é delicado também, né? Um exemplo clínico aqui, só para a gente encerrar a fala de hoje, né? Esse livro é muito interessante, eu pretendo caminhar um pouco mais na próxima aula, para ver se eu consigo terminar esse livro, para a gente não se estender muito em Winnicott, né?
Aliás, eu pretendo continuar com vocês o Winnicott, hoje é dia 2 de setembro, eu diria que 2, 9, 16 de setembro, eu voltaria a falar um pouco mais do Winnicott, talvez para terminar esse livro, ou talvez eu passe o mês de setembro só sobre o Winnicott, e no mês de outubro voltarei, e depois eu acerto, se o Márcio estiver ouvindo isso, depois eu acerto com o Márcio para a gente falar de outro psicanalista, né, de outro teórico, né, para a gente sair um pouco do Winnicott. Tem muita coisa para se falar, né, uma infinidade. O Winnicott é riquíssimo na sua literatura, tem muita coisa. Mas, um exemplo clínico que eu gostaria de citar para vocês, né, uma mãe relata que não consegue pensar em mais nada além do bebê. Olha só. Isso é um exemplo clínico que ele cita no livro também, né? Em vez de interpretar isso como obsessão, o terapeuta pode reconhecer que ela está vivendo a entrega emocional que o Winnicott descreve e ajudá-la a atravessar esse momento com segurança. E aqui eu diria, né, o nosso papel, né, enquanto psicanalistas, não é difícil que nós tenhamos aí uma analisanda, né, que passe por essa situação. Eu não consigo pensar em nada a não ser no meu bebê. Professor, E mas nesse caso, ele falou, mas é quantos meses ela teve essa criança? quantos? Quantos meses ela deu a vida a essa criança? Então, aqui Porque ele não fala, ele não fala se que... for até os 6 meses, é compreensível. O corpo dela ainda está se refazendo, está se reconstruindo depois de parir. Então, ela realmente Isso. se dedica totalmente à criança, até para dar segurança à criança. Sim, interessante. Isso Né? sim, tem que observar esse espaço de tempo aí, com Até o certeza. primeiro ano é compreensível. E até os hormônios dela já estão abalados. Primeiro, ela criou o excesso de hormônios nos últimos 2 meses de gravidez, depois pariu, expeliu para fora aquele ser que já não está mais com ela, quebrou o laço do cordão umbilical e depois vem aqueles medos. Será que eu estou fazendo bem para essa criança? Meu corpo já não é o mesmo. Será que vão gostar de mim? Isso. Tem muita coisa junto ali. Sim, então, ela sim. acaba se dedicando à criança como forma de, não somente de assegurar a vida da criança, mas de ela também ter segurança. Perfeitamente. Muito bem trazido isso, Olânia, muito bem trazido. Tem um lapso de tempo aí, sim, que ela só pensa nisso. Teria que ver aqui, nesse caso, né, o tempo que essa mãe se expressou. Às vezes, né, a cultura idealiza a maternidade, exigindo da mulher uma performance de plenitude, alegria e instinto, mas o estado psíquico da maternidade é muito mais ambíguo. É feito de amor, sim, mas também de medo, exaustão, dissolução do eu. A sociedade raramente reconhece esse mergulho emocional como legítimo. Ao contrário, cobra produtividade, beleza e controle. Você tem que fazer isso, né? É sempre cobrado da mãe. A maternidade psíquica é invisível. Olha só que notório isso. Professor, era Oi. exatamente esse tipo de coisa que eu queria falar. Esse Winnicott, o que ele fala do momento do parto, que na maior parte das vezes é tão romantizado, mas, na verdade, ela é muito, esse momento é muito contraditório, né? Sim, Além da gente presenciar essa questão do milagre da vida, né? O surgimento de um novo ser, uma pessoa que a gente já nutre algum sentimento antes de nascer, ao mesmo tempo, é uma coisa traumática também, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? É um paradoxo, né? Por exemplo, É um paradoxo. É um paradoxo. Se a mãe não estivesse se separando do pai, ela não sabe como é que vai alimentar essa criança depois. Sim. Também. É um paradoxo, ainda mais no sentido de que, durante toda a sua gestação, a mulher ela fica um pouco psicologicamente interiorizada. Ela tem o outro ser dentro de si e ela sempre fica voltada, os pensamentos e as ações, né, para esse ser que está dentro dela mesma, né? Então, quando ela coloca esse ser para fora,
é meio dramático, eu acho, porque aí é uma separação, uma ruptura muito brusca. É brusca, exatamente. É uma ruptura, é um É, luto, é uma. É isso, é isso. É, eu queria saber o que a Nicole fala sobre isso também, o que a gente poderia ler sobre ele em relação a esse momento, né? Que é um ele tem, acontecimento na vida da mulher. sim, ele tem uma outra obra, tem várias obras, acho que no Gesto Espontâneo ele fala disso aí. E só para terminar aqui, meus queridos, minhas queridas, a maternidade psíquica é invisível aos olhos de uma cultura que valoriza o racional, o eficiente e o independente. Muito bem, eu pretendo futuramente, se der tudo certo, dar um curso de psicanálise e literatura, né? Tem uma passagem naquela obra da Clarice Lispector, do A Paixão Segundo GH, que ela cita alguma coisa dessa dissolução do eu. Muito interessante. Eu pretendo, se der tudo certo, dar esse curso de psicanálise e literatura, e fazer essa ponte, essa associação que a nossa literatura, né? Nossa literatura, a literatura universal, tem muita obra que trata dessa questão psicanalítica, né? E aqui daria para a gente discutir de novo essa teoria winnicottiana. Minhas queridas, obrigado pela atenção de vocês, e me despeço aqui, tá? Nós que Eu deixei agradecemos, a lista, professor. isso, eu deixei a lista de presença no WhatsApp, se vocês conseguirem se listar aí, já seria interessante. Essa aula, ela vai terminar a gravação 21h10. Se alguém quiser comentar alguma coisa para contribuir, eu agradeceria, estou aqui à disposição de vocês, mais uma vez, e fico muito grato pela participação. Mas tem muitos livros de literatura importantes que Sim, podem ser analisados da psicanálise, como O Alienista, né? Do Thomas alienista, Mann também, tem o livro do Thomas Mann também, acho que é A tem. Montanha, se não me engano. Do Thomas Mann também é muito interessante para fazer uma análise, né, do comportamento Isso. humano, né? Nós Muito temos, o Machado de interessante. Assis é riquíssimo nisso aí, é. O Machado de Assis é riquíssimo nas suas Clarice obras. Lispector também, esse livro que o senhor citou, Isso, é muito importante também, é muito tá. difícil também, é um livro muito complexo. Muito Tem aquela complexo. obra dela, Maçã no Escuro, tem essa Paixão Segundo GH, tem Felicidade Clandestina, tem um conto, a Clarice Lispector tem um conto chamado Felicidade Clandestina, não sei se vocês conhecem, é muito interessante, vale a pena lê-lo. É uma menina que gostava de ler, ela queria um livro e a professora guardava o livro em casa, e a professora, ela oferecia o livro, o livro eu te prestasse, ela ia buscar o livro, já prestei para fulano de tal, e sempre negando o livro para a menina de 10 anos, mais ou menos. Esse conto chama Felicidade Clandestina. Quando a menina consegue o livro, ela tem uma realização psíquica maravilhosa. Muito interessante. Clarice Lispector, né? Ela é genial. Mas, fique à vontade aí para vocês, senão eu me despeço e me retiro do Uma autora ambiente. pouco reconhecida, né? Pouco reconhecida Sim, e muito importante na nossa vida. verdade. Tá bom, gente? Tudo Ok, certo? Alguma gratidão, pergunta? obrigado pela aula. Imagina. Muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, mas eu quero assim, parabenizar o professor por essa